Mas antes, deixa eu fazer aquela observação com vocês. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar agora e ler. A semana passada, eu coloquei no Telegram a explicação, mas nem todo mundo tem acesso ao Telegram. E quem tem não ouve, eu vi. Então, eu vou explicar aqui, porque eu entendi que é importante para vocês entenderem o meu jeito de pensar quando eu estou lendo o Apocalipse. Olha só, nós vimos a questão dos 10 dias. Você viu que a semana passada ficou no ar na questão dos 10 dias. O que eu quero que vocês entendam? Eu fiz um apanhado de comentários bíblicos. Eu tinha 14 comentários bíblicos, eu peguei só 8. Cada um dos comentários falando sobre os 10 dias. No final das contas, não chega a lugar nenhum. É isso que eu quero que vocês entendam. Preste muita atenção no que eu estou falando. Eu vou ler algumas coisas para vocês aqui. O primeiro comentário aqui, são comentários conhecidíssimos no mundo teológico. Tá? Então, um comentário chama Comentário Bíblico de Adam Clarke. Olha o que ele fala sobre os 10 dias. Ele diz aqui o que nós comentamos, uma das coisas que foi comentada, é que os 10 dias, para ele, na verdade ele fala, é comumente chamado de dias proféticos. Cada um corresponde a um ano. Nós não levantamos essa teoria aqui? Então, para Clarke, ele diz que 10 dias corresponde a 10 anos, são 10 dias proféticos. Tá bom, mas vamos lá. Agora eu tenho outro comentário, chamado Comentário Bíblico de Albert Barnes, também conhecido. 10 dias, para ele o que significa 10 dias? Pouco tempo. Então olha só, para um significa 10 anos. Para Clarke significa, na linguagem apocalíptica, para ele, período curto de tempo. 1000 anos, período longo de tempo. É assim que Clarke interpreta. Segundo comentário, vamos para o terceiro. A Bíblia muito conhecida, quem já ouviu a Bíblia de Genebra aí? Muito conhecida a Bíblia de Genebra no meio, inclusive, dos reformados. Olha o que a Bíblia de Genebra fala, dentro do seu comentário. Deixa eu ver se eu acho aqui para não ler tudo. Ele diz o seguinte, que a gente comentou alguma coisa nesse sentido aqui, que para eles, olha lá, vou ter que ler aqui porque não vai fazer sentido. Tão comumente, tanto nesse livro quanto em Daniel, os anos são significados por dias, para que Deus, por meio disso, pudesse declarar que o espaço de tempo é designado por Ele e o mesmo é muito curto. Agora, por que João escreveu este livro no final do reinado de Domiciano, o imperador, como Justino e Irineu testemunham, é absolutamente necessário que isso seja referido àquela perseguição que foi feita pela autoridade do imperador Trajano. Então, o comentário de Genebra está dizendo que os 10 dias são os 10 anos que acontecem sob perseguição sob o imperador Trajano. Um outro diz que são os 10 anos que acontecem debaixo do imperador Diocleciano. E na Bíblia da minha mãe estava falando que era de Nero a outro. Então cada um fala uma coisa. Você não tem um consenso. Você vai agora para outro comentário bíblico do púlpito. Exato. Outro aqui, 10 dias. Olha o que ele fala, como ele aqui é interessante. Ele fala assim, é imprudente fazer qualquer coisa mística ou rigidamente literal a respeito do número 10. Que aqui é provavelmente um número redondo. A questão é, se o número redondo indica um pequeno ou um grande período de tempo. O primeiro parece provável. Um outro comentário crítico expositivo de toda a Bíblia. Ele diz assim, olha só, ele já fala nisso, ele fala assim, não são as 10 perseguições de Nero a Diocleciano. Lira explica 10 anos sobre o princípio do ano. A falta de perseguição é feita o terreno de consolação. O tempo da provação será curto, a alegria para sempre. Ele também entende assim. Expositor,
quase não é necessário, olha só, comentário da Bíblia do expositor, Nicole, quase não é necessário dizer a qualquer leitor inteligente, ele dá uma cutucada nos outros, do Apocalipse, que os 10 dias aqui mencionados não são 10 dias literais, nem 10 anos, nem 10 perseguições sucessivas de duração indefinida. Tá, nós estamos aqui já no 6º comentário. No 7º, comentário do Koch, ou Koch, sobre a Bíblia Sagrada. Os 10 dias significam 10 anos. De acordo, o cara acabou de falar que qualquer leitor inteligente vai entender que não é isso. Aí tem um outro comentarista, teólogo inteligentíssimo, falando que são 10 anos. Você tem o último aqui para terminarmos, o comentário de Ellicott. São 8 de vários que tinham, eu não tive mais paciência para pegar e colocar todos aqui, tá? Mas vocês vão entender o que eu estou falando. Isso é explicado de várias maneiras, 10 dias. Alguns pensam que se aplica ao período de perseguição, entendem que significa uma longa perseguição de 10 anos, outros interpretam literalmente, outros novamente o veem como uma expressão de completude, que o teste seria completo, por causa do número 10. Tá, o que nós vemos aqui? Que nós temos comentaristas bíblicos respeitados mundialmente, se discordando entre si, nenhum chegando a lugar nenhum. Para que eu vou ficar discutindo que são os 10 dias? Vocês estão me entendendo? A minha pergunta para o texto é a seguinte. Olha só o que eu estou ensinando vocês lerem a Bíblia. A pergunta que você deve fazer para o texto de Esmirna. O que Jesus queria que Esmirna entendesse? O que Esmirna entendeu com a mensagem de Jesus? E o que nós devemos entender a partir do que Esmirna entendeu? Essas perguntas vão ajudar a gente a interpretar a essência da mensagem. Vamos lá, você acha mesmo que Jesus queria com essa mensagem, que Esmirna ao ler Apocalipse, ficasse pensando, Jesus está querendo que eu entenda que esses 10 dias são 10 dias literais. Jesus está passando a mensagem para a gente, que são 10 anos de perseguição. E eles iam ficar quebrando a cabeça, tentando adivinhar o que 10 dias significava. Você tem certeza que Esmirna ia ler esse texto assim? Meu irmão, de forma alguma. A mensagem para Esmirna está clara. Sejam fiéis até a morte em meio à perseguição. Seja 10 dias, 10 anos, 1000 anos, sejam fiéis. E quando está falando 10 dias, está falando Deus está determinando 10 dias, não o diabo que ia perseguir. Entenda que sou eu quem coloco os dias de perseguição e eu o encerro no meu tempo. Então, sirvam a mim, sejam fiéis que eu vou dar a coroa da vida. Meu irmão, é isso que Esmirna tinha que entender, é isso que Jesus estava querendo que Esmirna entendesse, e não ficasse discutindo se 10 dias era curto, longo, se era de qual imperador a qual imperador, e deixasse de ser fiel a Cristo. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, mas elas são menos importantes. E eu não posso dar importância, prioridade a algumas coisas que o texto não dá. Se a gente conseguir ver com clareza que 10 dias foram as perseguições de Diocleciano e houvesse um consenso, que bom, gente, se cumpriu naquela época ali, tal. Mas tá bom. Aí, qual que é a mensagem de Esmirna de Jesus para a gente hoje? É para eu descobrir quando se cumpriu os 10 dias? Meu irmão, a mensagem é a mesma. Se vier perseguição a vocês no Brasil, sejam fiéis até a morte. Essa é a mensagem. Então, o que eu estou ensinando vocês aqui
Vá para o texto e faça as perguntas certas. Depois que a gente resolve a mensagem central, principal, a gente tem o tempo para discutir, achar o que é mais viável, do que são 10 dias. Aí a gente vai para a história, vê se cumpriu realmente, se foram 10 anos lá em Trajano, ou se foi em Diocleciano, qual que faz mais sentido. Meu irmão, não tem problema nenhum, mas se eu fico detendo tempo aqui com vocês nisso, eu não trago a mensagem pastoral de Apocalipse, que é engajar vocês no reino de Deus, e uma vida cristã consistente com a fé, adorando o Cordeiro que ressuscitou e que vai voltar. Apocalipse foi escrito para isso. Então eu não posso ficar me detendo a discussões eternas, porque são discussões, meu irmão, mas de muitos teólogos de centenas de anos, e os caras estão discutindo até hoje algumas coisas, e não vão resolver. E se não vão resolver, quer dizer que não foi a mensagem central, porque a mensagem principal de Jesus deve ser entendida, e deve ser vivida. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Vocês entendem por que às vezes eu vou fugir um pouquinho? Não tem como fugir todas as vezes, algumas coisas são importantes, e a gente pode trazer essas coisas à tona. Pastor, tem um pessoal que pensa assim, não tem problema, desde que a gente não perca a mensagem principal. É isso que eu gostaria que vocês entendessem. Eu posso não saber se os 10 dias são prazo curto, prazo longo provavelmente não é, mas eu posso não saber se são 10 dias proféticos, 10 dias literais, eu posso não saber. O que eu sei é que ele falou para mim através de Esmirna: filho, se vier perseguição, seja fiel até a morte, que você vai ter a coroa da vida. Meu irmão, é isso. E essa mensagem deve promover em nós um tipo de fé e vida cristã vigorosa, e uma fidelidade a Deus, de fato, na prática da vida diária e cotidiana, mesmo sem perseguição, porque a gente tem outros tipos de coisas no nosso dia a dia. Então, eu espero que vocês entendam o que eu estou fazendo. Nós vamos tentar, tem um monte de detalhes aqui que eu já trago, tem alguns detalhes que eu acho importante, como esses, como era chamado, os deuses que estavam ali em Pérgamo, né? O culto do imperador, a gente vai ver, é um centro do culto do imperador em Pérgamo. Esmirna também, mas Pérgamo era mais forte ainda, e isso causava um impacto muito grande na igreja. Então esses detalhes, eles são importantes, porque tem a ver com a vida da igreja naquela cultura, como eles lidavam com aquilo. Então é isso que eu espero que vocês entendam aí, né? A minha ênfase, às vezes, em até evitar algumas coisas e algumas discussões, tá bom? Então vamos lá, antes de ler, eu quero ler um pouquinho então algumas informações da cidade de Pérgamo agora. Olha lá, preste bem atenção. Vou postar essas informações lá no grupo, do jeito que eu fiz com a Esmirna, para quem quiser reler, rever, tá bom? Pérgamo entrou em declínio por aproximadamente um século, e Éfeso tomou seu lugar como cidade principal da região, até o reinado de Augusto, imperador Augusto. Imperador Augusto, ele foi imperador de 27 a.C. a 14, né, depois de Cristo. Ele foi inclusive o imperador ali, né, que pega um pedaço ali da vida de Jesus. A recuperação do prestígio, né, social de Pérgamo foi possível principalmente devido a inovações na parte arquitetônica da cidade ali, por um cara chamado Eumenes II, que construiu a Acrópole, acrescentando um muro ao redor da cidade. Aqui que é importante, ó. O templo da deusa Atena. Vocês estão percebendo como Esmirna tinha um templo, tinha o culto ao imperador, tinha uma estátua. Pérgamo também tinha. Tinha um grande altar a Zeus em Pérgamo,
Uma biblioteca, olha que interessante também, um diferencial de Pérgamo. Pérgamo tinha uma biblioteca com 200.000 livros, 200.000 volumes na biblioteca. Uma outra biblioteca extraordinária, antiga, é a biblioteca de Alexandria, da África, no norte da África. E Pérgamo tem também, então, nessa época, uma baita de uma estrutura de livros, de leitura. Então, era um polo ali cultural, de leitura, de estudo. É uma referência nesse sentido, Pérgamo, na época. Junto com Atenas e Alexandria, Pérgamo veio a ser um destacado centro intelectual. Esse cara aí que mexeu com a parte, né, de engenharia ali da cidade, Eumenes II, foi o responsável direto, olha, outra informação interessante, pela popularização das folhas para escrita, feitas de peles de animais, que vieram a ser chamadas, quem tenta imaginar? Quem lembra daqueles, onde se escreviam? Os pergaminhos. Ó, pergaminho vem de Pérgamo. Tá? Então, um centro também tão forte intelectual, e esse cara com uma estrutura, né, sabedoria de arquitetura e tudo, ele pega e inventa, então, um tipo de folha vindo ali de pele de animal, que ganha o nome, né, de pergamene no grego, que vem justamente ser conhecido hoje como pergaminho, os pergaminhos. Inclusive, nós temos registros bíblicos em pergaminhos, tá certo? Portanto, por volta do 1º século, Pérgamo não era apenas um grande centro político, mas também um dos mais destacados centros intelectuais e religiosos da Ásia. Então você percebe que todas essas cidades, elas são polos de alguma coisa, de importâncias econômicas, culturais, né? A gente vai ver cada uma delas, e a maioria delas, centros de adoração ao paganismo, aos deuses greco-romanos. E Pérgamo com um diferencial que a gente vai ver aqui. Pérgamo era também um centro do culto ao imperador na Ásia. Um teólogo chamado Crodel aqui observa que os cristãos de Pérgamo eram perseguidos principalmente por conta do culto ao imperador, que era predominante, mais do que pelos cultos populares, como um culto chamado Asclépio, que é o deus grego da medicina, né? Já deve ter ouvido lá falar, Moisés, na medicina? Não, de Asclépio, que é o deus da medicina, né? Um deus grego, né? A adoração ao imperador estava ligada à lealdade cívica, presta atenção. Então, a adoração ao imperador está ligada a uma lealdade cívica ao império e a um patriotismo a Roma muito forte. O que os cristãos tinham que escolher em determinado momento? Servir a nação, a pátria ou a Deus. E ao escolher e negar servir ao império, a pátria, como o senhor da vida deles, eles causavam um problema com o império. Vocês estão entendendo que tipo de situação? Tá? Assim, recusar-se a participar de questões do patriotismo romano, das questões cívicas, não retratava apenas uma postura ímpia para Roma, mas era subversivo. Eles entendiam como um ato político, um ato subversivo, um ato de confronto à autoridade imperial. Mas os cristãos nunca iriam se dobrar aos ideais de um César, de um imperador, de qualquer político. Os cristãos na história, né, que foram fiéis, eles não iam fazer isso. E a fidelidade que César pedia dos seus cidadãos era uma fidelidade ao ponto de ser idólatra. Era uma fidelidade de vida, era uma fidelidade de doação da sua própria estrutura de ser. Era um culto, inclusive com cerimônias culticas, realmente, em várias situações.
Os cristãos, devido à sua rejeição aos deuses romanos, eram chamados, presta atenção que interessante, não sei se vocês sabem também, história do cristianismo. Os cristãos eram chamados de ateus. Quem já ouviu isso? Vocês sabiam disso? Ateu, o que é ateu? Quem não crê em Deus, né? A é uma negação, teu é de tel, de Deus, então ele nega Deus. Os cristãos, por não aceitarem nenhuma divindade romana, os romanos apelidaram os cristãos de ateus. Então, os cristãos já foram chamados de ateus na história. Olha que interessante, né? Eles eram chamados de ateus, mas também eram acusados. Olha do que eles eram acusados? Ateus, aquele povo que tem ódio pela raça humana. Os cristãos. Por quê? Vou te explicar. Porque eles se negavam a demonstrar lealdade ao imperador. Consequentemente, o imperador falava, eles também não são leais ao povo de Roma. Então, raça humana é igual na Alemanha nazista. Era romano. Quem não era romano era menos humano. São os bárbaros. Então, quando eu não sou alemão, na época de Hitler, eu sou menos humano. Na época do imperador de Roma, eu não sou romano, eu sou menos humano. Então os cristãos, por não devotarem a sua fidelidade e não participarem de questões cívicas devido às questões idólatras, eles eram considerados ateus e eles odiavam a raça humana. Por quê? Porque odiavam o imperador, odiavam então o povo romano. E isso, obviamente, que eram tudo mentira, mas eles eram então taxados assim, dessa forma, tá? Então, gente, para você ver quanta coisa os cristãos passaram nessas épocas. Agora a gente vai iniciar a leitura do versículo 12. Vamos ler batido e eu volto. Vamos ler inteirinho assim a carta, pelo menos até o, acho que até o, vamos ler o 12 e o 13, vai. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço, olha lá a palavrinha que vai falar alguma coisa boa do que está acontecendo. Tenho contra ti alguma coisa ruim, né? Conheço o lugar onde você mora. Gente, Jesus está falando, eu conheço o lugar onde você está morando, igreja de Pérgamo, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você, ao elogio de Jesus, eu sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel. Gente, olha que beleza, Jesus falando de alguém. Mas você já pensou Jesus falar isso de você? Jesus chama um homem, Antipas, um servo dele, meu fiel, minha testemunha, que foi morto na cidade de vocês. Antipas tinha sido martirizado em Pérgamo, aí onde habita Satanás. Forte, não é? Então Pérgamo não está muito bem na fita com Jesus, não. Jesus está falando que Pérgamo é a habitação de Satanás, e está o trono de Satanás. Por quê? Porque tinha a ver com a força do culto ao imperador. A força de culto, juntamente com o poder político, é terrível. É onde Satanás mora. Pegou aquele poder político, econômico, imperial, junto com os deuses do império. Você pede a fidelidade de um povo que não pode colocar em xeque a sua voz, porque você representa os deuses. O que você fala é divino. Você torna um povo então escravo a você, ao ponto desse povo dar a sua própria vida. Qualquer pessoa que vai contra esse sistema é jogado fora dele, é perseguido. E os cristãos não iriam aceitar isso, porque eles só têm um Senhor. Os cristãos só se dobram
a um Senhor, um Kyrios, um só soberano do universo, um só supremo sobre toda a humanidade, um só reino, uma nação que vem do céu, a nova Jerusalém que vem sarar a nossa terra. A nossa salvação vem dele e de mais ninguém. E os cristãos, entendendo isso, eles não se davam em nenhum momento, os fiéis, obviamente, porque muitos estavam, cedendo. Nós vamos ver, Jesus vai repreendê-los, porque eles estavam cedendo a muitas coisas. Vamos continuar, depois eu volto. Jesus fala: tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, nós vamos ver mais um pouquinho isso aí depois, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Aparece de novo aqueles tais dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí, sem demora. Olha o que Jesus está falando: lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Calma lá, que tem pano para manga aqui, nós vamos devagar, nós vamos voltar, e nós vamos começar aqui, ver alguns comentários que eu fiz. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Meu irmão, das 7 mensagens, esta é a que apresenta a descrição mais simples de Cristo, contendo um elemento só: aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada afiada de 2 gumes era um símbolo, isso é importante também, preste atenção. A espada, uma espada que a gente vai ver, chamada ronfalha, uma espada achatada, cortando dos 2 lados, uma espada do poderio militar de Roma, muito usada, e ela era o símbolo do poder e da justiça do Império Romano. A gladiz, que é a espada de Roma. Essa espada era um símbolo, uma representação do império, do seu poder e da sua justiça. Aonde está o centro do culto do imperador? Em Pérgamo, na região da Ásia. Lembra que nós estamos na região da Ásia. Nesta região da Ásia, existe um centro de controle espiritual e político econômico, que é Pérgamo, e que ali manipula o culto ao imperador daquelas pessoas da região. Esse lugar está representando o próprio trono de Satanás. Este lugar está representando a própria casa de Satanás. E está representando aqui o poder de um império militar, de colocar sob o controle pessoas, oprimindo o povo, com bandeiras de marketing político. Sabe qual que é o marketing político de Roma? Quem estuda, o pessoal, nossas professoras de história aí, a Pax Romana. A paz romana, ela é o baita marketing. Gente, até a crucificação era marketing romano, da força. Eu não sei se vocês sabem, quando eles crucificavam muitas pessoas, eles iam pendurando pessoas crucificadas, de um lado da outro, das estradas pavimentadas de Roma, a centenas de quilômetros, para todo mundo que passasse, olhasse um aqui crucificado, o outro, e aquilo era um marketing do poderio de Roma, que quem não está debaixo do poder, Roma tem o poder de tirar a tua vida. A paz romana era conquistada como? Com injustiças. A paz romana é conquistada com ditadura, com poder imperial. A paz romana, ela é conquistada para quem se submete ao império, mas quem fala alguma coisa vai morrer. Então a paz romana, ela é injusta, ela é contra Deus, ela afronta o caráter de Deus.
E quando Jesus se apresenta, ele já está falando: Pérgamo, quem tem a justiça na boca não é Roma, sou eu. Eu sou aquele que tenho a espada afiada, eu sou aquele que tenho o poder de justiça, e a única justiça santa e perfeita vem da boca de Cristo. E ele se apresenta em confronto ao poderio de Roma, para a igreja de Pérgamo. E ele está falando o que para a igreja? Cuidado, fique tranquilo, não é Roma que tem a espada, sou eu. Mas eu sou o Senhor de vocês, eu sou o Salvador de vocês. Portanto, sejam fiéis, permaneçam fiéis. Essa espada era uma espada da Trácia de folha larga, usada nos ataques de cavalaria no período romano. Tornou-se símbolo, como eu disse, do poder de Roma. Aqui o termo é provavelmente usado porque o procônsul romano, vamos lá, outro detalhe importante. Quem que eram os procônsulos? Eram os representantes legais do imperador em regiões importantes. O procônsul de Roma residia onde? Em Pérgamo. Então o poder da espada de Roma na região da Ásia estava onde? Em Pérgamo. Todo conflito que precisasse de uma intervenção imperial vinha do procônsul romano que morava em Pérgamo e que detinha o poder do culto ao imperador e que era o representante próprio de Satanás. Toda a estrutura imperial, cívica, cultica, era a própria estrutura de base do governo satânico em Pérgamo e na região. E Jesus começa justamente falando: não é o procônsul que tem a espada, não é o procônsul que tem o poder de julgar, sou eu. Ele se apresenta dessa forma, né? Pérgamo, símbolo de total soberania sobre cada área da vida, especialmente para executar inimigos de quem? Do Estado. Quando você tem um Estado ditador, e um Estado na época imperial, quando você afronta o Estado, você afronta a divindade. O Estado é Deus, representado no seu governante. Então qualquer pessoa que fosse contra aquele poderio estatal, ele poderia morrer, ele poderia estar sob juízo de representantes legais e do imperador. E qual era o poder aí, como eu disse, a representatividade? Era a espada. Portanto, representante oficial do império, ele tinha o que é chamado aqui, né, em latim, ius gladi, que era a espada, né? O direito da espada estava na mão do procônsul, em Pérgamo. Como Jesus se apresenta? Não. Eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então você está percebendo que só nessa apresentação já existe uma mensagem? O juiz sou eu. O justo juiz sou eu. Quem detém o poder de julgar e de exercer justiça sou eu, não é Roma. Roma persegue injustamente vocês, é isso que Jesus está falando. Roma mata vocês injustamente, e eu vou julgar isso. Eu vou ouvir o clamor dos mártires. Nós vamos chegar um momento, um clímax tremendo, que os mártires estão perto do trono de Deus, meu irmão, clamando. E nós vamos ver a conversa deles com Deus e de Deus com eles. Porque tudo isso está levando a gente para esse momento. E vai levar a gente para o que Deus vai fazer no final de Apocalipse. Porque é uma carta, por mais que a gente vai demorar para lê-la, a gente tem que lembrar de tudo que a gente está lendo desde o começo, e ir conectando as coisas, para a gente ver, na verdade, no final, tudo está no controle do Cordeiro de Deus.
A Ele toda glória, a Ele todo louvor. Morram por Cristo, morram por isso. A vitória de vocês agora, por mais esquisito que seja para a gente, nós conversamos isso, é morrer pela fé. Quando ele fala ao que vencer, o que ele está falando? Aquele que for fiel até a morte. Em Esmirna, isso significa literalmente isso. Em outras igrejas, não necessariamente a morte. Esmirna ao que vencer, o que ele está falando? Aquele que morrer por Cristo vai ter a coroa da vida. Nós pensamos em vencer de jeito diferente, né? A gente quer vencer de outra forma. A gente quer vencer matando o inimigo. A gente quer vencer matando o outro. A gente quer vencer matando Roma. A gente quer vencer tomando o poder do império e construindo o reino que a gente quer. E Jesus falou: não é tempo disso, o reino eu vou trazer. Vocês vão vencer morrendo pelo Evangelho. O sangue de vocês, junto com o sangue de Jesus, da cruz, é vitória eterna, é a base da vitória do Cordeiro e do reino eterno de Deus. Vocês vão fazer o que o Cristo de vocês fez, Pérgamo, Esmirna e essas igrejas, né? Isso transmite à igreja a ideia de que o verdadeiro juiz é Cristo, exaltado, não os oficiais romanos. O poder final pertence a Deus, e nada que os pagãos façam mudará tal realidade. Então, preste atenção também em uma coisa que foi um erro muito grande na história da igreja. Meu Deus, né? Não deu nem para caminhar muito aqui. Mas são coisas importantes, não dá para eu deixar. Na história da igreja, quando a gente fala da igreja, parece que tem um monte de história da igreja que a gente não conhece. A igreja na Índia, a igreja na Assíria, na Etiópia, no Egito, né? A gente não tem um contato. E a igreja cristã em Alexandria, né? Na norte da África. Gente, junto com a história que a gente tem na escola, que só conta a história cristã da Europa, tem um monte de igreja cristã em tudo quanto é lugar do mundo, que já tinha chegado até na China, e que a gente não sabe. O que a gente conhece é uma estrutura europeia que veio para os Estados Unidos e chegou no Brasil. Então essa estrutura aí a gente conhece. E nessa estrutura, nessa história que a gente conhece, quando a igreja cristã assume o poder da espada, ela faz atrocidades em nome de Deus e vai prestar conta. Deus nunca mandou a igreja pegar a espada e assumir o poderio e matar pessoas. Nunca. Nunca. A igreja tem um poder que ela vence: o seu testemunho no Evangelho. É chegado o reino de Deus. Se arrependam, ponham a vida em ordem, porque Ele está voltando. Esse é o poder da igreja. Esse é o anúncio profético da igreja. Esse é o poder da igreja. Quando a igreja assume o poder na história, ela faz e comete atrocidades terríveis em nome de Deus e mata pessoas. Impõe o Evangelho pelo poderio imperial e pela força, que é um absurdo, porque Jesus nunca mandou fazer isso. E é um baita de um mau testemunho para o Evangelho, para o Cristo que deu exemplo e falou: vá para a cruz. O caminho que eu estou dando a vocês é esse. E às vezes nós queremos fugir disso, mas o caminho do Evangelho é esse. Esse é o caminho de Cristo, é o caminho do Evangelho. Sejam fiéis até que eu volte e estabeleça o meu governo, até que quando eu voltar, todos os imperadores da face da terra vão se dobrar diante do nosso Cristo. Todos eles vão cair de joelho diante do poderio do Rei do Universo, do soberano Senhor da terra de todas as nações. De espanto, de medo e de terror,
pelo poder daquele que veio julgar as nações. A mensagem da igreja é uma mensagem do reino de Deus, do evangelho, da vida eterna, do reino eterno, do único soberano e Senhor das nossas vidas. Não podemos dar meu irmão, nunca seja fiel a um ser humano, a uma ideologia, a nada, até a morte, a não ser Cristo. Essa é a nossa vida, a nossa essência como igreja. Somos povo dele, família dele, nação dele. Ele é o nosso rei, ele é o nosso soberano, ele é o nosso Senhor. Somos peregrinos nessa terra. O reino dele não é dessa terra, não é desse mundo, é para este mundo, mas não tem a sua fonte aqui. Tanto é que quando ele vai falar o que é ter autoridade no reino de Deus, sabe o que ele fala? Sabe quem tem autoridade no meu reino? Aquele que é o menor e serve o seu irmão. Este vai ter autoridade no meu reino, ao contrário das autoridades deste governo, desse mundo, que só querem ser servidos, que o outro é um trapo para ele, não é nada, não vale nada se eu não fizer a minha vontade. Descarte. Se esse não colabora comigo, eu descarto você. Esse é o poderio humano, satânico. O poder de Jesus, do reino de Jesus você lembra quando Tiago perde João, né? Deixa-o assentar à direita, né? Eles ficam bravos, né? Os discípulos ficam tudo bravos, porque eles estão pedindo para sentar à direita do trono, e Jesus fala, não pertence a vocês saber disso, mas o maior no meu reino é aquele que é o último, é aquele que serve os outros, esse é o maior no meu reino. Mas isso não é maior num poder humano. Servo é o escravo, servo é aquele que está sendo dominado pelo Senhor. Meu irmão, Jesus está mudando a lógica de poder, de reino, de estrutura. Ele está mudando a lógica, Ele está implantando uma lógica celestial, que vai invadir a terra. Se a gente não entende isso, a gente está compactuando com coisas que não são do reino de Deus. É triste ver no mundo evangélico essas coisas acontecerem. É triste ver, como a gente já viu, gente no mundo gospel, cantores se achando superstar, superestrelas, melhor que todo mundo da igreja, entrando em camarim, pedindo 100 mil reais para cantar uma noite lá. Aí o cara não olha para a sua cara, não te chama nem de irmão, briga e xinga o outro que não põe o suquinho que ele pediu, porque não está lá no lugar certo, do jeito que ele pediu. Meu irmão, que parafernália é essa de igreja? Só pode ser, a gente não tem meio termo, coisa do inferno. Que eu vou falar uma coisa séria, que nós alimentamos isso, nós consumimos isso. A igreja brasileira, ao invés de amar missões, os missionários, dar o seu dinheiro para homens que estavam pagando a vida, pregando o evangelho e discipulando, começou a dar dinheiro para artista gospel. Nós criamos esses monstros. Ao ponto de todo mundo achar normal. Tem muitos que são de Deus, não vamos colocar todo mundo no mesmo barco, mas meu irmão, tem uns que a gente ouve cada história, que você fala, não é possível que isso seja verdade. Meu irmão, o cara nem convertido é, se o cara está fazendo um negócio desse, não é possível. Mas quem criou isso? Nós pagamos. A igreja que deu dinheiro, a igreja que ovaciona,
A igreja que vai lá gritar, adorando o cara lá, como que se fosse, meu irmão, é o teu irmão, é nosso irmão que está lá, era para estar cantando e cultuando a gente, a Deus junto com a gente, com o talento que Deus deu para ele. Mas nós criamos essas coisas, e a gente começa a criar essas coisas, começa a achar tudo normal. Aí quando fala, meu irmão, vamos levantar uma oferta, vamos levantar, imagina, Rodolfo, vamos levantar 100 mil reais lá para a casa a comunidade terapêutica. 100 mil, pastor? Meu irmão, deram 100 mil para o cara lá, que nem crente era, cantar uma noite na sua igreja. Aí a gente acha um absurdo, porque vai dar 100 mil para a comunidade terapêutica. Pessoas que estão se dando, recuperando vida, pagando com preço alto. Pô, da onde vem essas coisas na nossa cabeça? Da onde veio isso, meu irmão? A igreja brasileira em muitas coisas está desviada. Se eu pudesse falar, se Jesus estivesse aqui, ela ia falar para a gente: se arrependam. Irmãos nossos, missionários, que são largados em campo de missões. Largados, com família, com filhos. Aí o cara não tem dinheiro, mas quando não tem, não tem mesmo. Mais duro que a mentira, tem, mas pegou o dinheiro e botou em outro canto. Pagou gente que não tem nada a ver. A gente vê esses valores sendo trocados. O que nós queremos? Onde queremos investir? Nós temos frisado aqui, comunhão, tudo que gera comunhão entre nós, uma coisa boa da gente investir. Tudo que produz conhecimento bíblico, uma coisa boa da gente investir. Tudo que produz discipulado, tudo que produz propagação do Evangelho. Gente, são coisas que estão na Bíblia, que são prioridades da igreja. Essas coisas nós temos que engajar o nosso tempo, a nossa vida, o nosso dinheiro. Ser igreja, de verdade, de fato. Não deixar o império, o mundo, entrar dentro da gente e achar tudo normal. Meu irmão, eu sei que é difícil. Você acha que era fácil para eles entenderem onde eles estavam errando? Porque estava misturado já a cultura na igreja. Até para mim, quando eu falo isso, algumas coisas eu sei que é difícil, porque a gente já está tão misturado, tão meio assim assimilando algumas coisas como normal. Se a gente falasse para os nossos irmãos há 50, 60, 70 anos atrás, eles iam achar um absurdo o que a gente faz algumas coisas. No sentido de lidar com a obra, eu estou falando. Então nós precisamos falar: Deus, ajuda-nos. Essas mensagens têm que tocar a gente, não deixa. Nosso coração está na justiça humana. Não, Jesus porta a espada justa, que venha dele, clamemos por ele, e vamos nos engajar de fazer o que ele está falando para Pérgamo, que a gente vai voltar semana que vem. Conservar o nome dele, ser fiel e não negar a nossa fé. Em hipótese alguma, negar a fé, meu irmão, é negar quem Cristo é, a sua obra. Toda vez que a gente nega a obra de Cristo, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele vai fazer, o que Ele representa, negamos a fé. Toda vez que colocamos em outras coisas aquilo que só pode ser colocado em Cristo, negamos a fé. Não é assim: eu nego a fé. Meu irmão, não é isso. Gente, eu nunca falei que neguei a fé. Não é isso. São as atitudes deles, a idolatria deles ao governo, ao império, ao imperador, negava a fé. A imoralidade deles negava a fé. As atitudes, o comportamento deles com a cultura e com a sociedade, negava aquilo que Cristo era para eles. E Jesus falava o que para eles? Se arrependam. Sejam fiéis. Então são mensagens
fortíssimas que eu quero que vocês abram o coração para pensar, né? De fato a gente refletir. Não se preocupe com tanto detalhe, que apesar da gente trazer, mas que a sua oração ao vir para cá seja assim: Jesus, fala comigo o que o Senhor falou com Pérgamo, fala comigo, deixa eu ouvir sua voz, deixa eu entender naquilo que eu posso e devo melhorar, deixa eu ouvir o Senhor me elogiando naquilo que eu estou acertando, deixa eu ver o Senhor me repreendendo naquilo que eu preciso consertar e me chamando ao arrependimento. Meu irmão, leia Apocalipse com essa devoção, com esse desejo, não de ficar discutindo o número 10, mas de ouvir a voz de Jesus e colocar a gente no prumo da obra, da esperança, da vitória de Cristo, da adoração a Ele. Nos rendemos à soberania dEle, não deixar nada se tornar um ídolo no nosso coração, não sermos enganados por falsos profetas. Lembra Éfeso? Que ele elogiou Éfeso, né? Que eles estavam firmes ali e descobriram quem eram os falsos mestres e tiraram da igreja. Não vamos nos apegar ao Evangelho, tá? Apegar ao Evangelho. E quando eu falo falso mestre, eu não estou falando de pessoas que erram, tá? Todo mundo erra a teologia. Eu estou falando de pessoas que mexem com as questões basilares do Evangelho, da salvação, da obra de Cristo. Eu vou errar em algumas questões teológicas, alguns pastores, nós temos dificuldades com pontos teológicos, vocês viram quantas coisas. Então nós podemos ter erros teológicos, o que a gente não pode ter é erro na centralidade de quem é Cristo para nós, para a igreja, de quem somos nele, da nossa missão, de quem Ele é para nós, da salvação, do que Ele vai fazer no seu retorno, quem Ele é, do reino. Essas coisas nós não podemos negociar. O restante nós temos divergências teológicas, e ninguém herege por causa disso. Mas algumas coisas elas não podem ser negociadas. Amém? Vamos orar? Mais um dia aí de profunda reflexão, né, diante do texto de Apocalipse. Vamos agradecer a Deus. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Às vezes quem fala, gente, deixa eu subir que eu pedi para vocês levantar. Às vezes quem fala, nós que pregamos, nós temos um grande problema, um grande desafio. Algumas coisas que eu falo, talvez eu fale e vocês não entendam exatamente do jeito que eu estou querendo falar. É pela distância de pensamento. Eu sou incapaz de pegar tudo o que eu estou pensando e falar de forma tão perfeita que consiga fazer você entender do jeito que está na minha cabeça. A comunicação ela é difícil até entre marido e mulher, não é? Você fala uma coisa, o outro entende outra, meu Deus do céu, né? Você tem que falar, não é isso que eu falei, não foi isso que eu falei, né? Convenceu, ou não foi isso que eu falei, não, foi sim, né? Então a comunicação ela é difícil. Então algumas coisas eu tenho receio às vezes do jeito que eu falo, e vocês não entenderem a minha motivação. Por isso que às vezes eu volto, eu tento reexplicar, eu tento me reexplicar. Não é porque vocês não são inteligentes, é porque eu sei que a comunicação ela é difícil. E eu posso ter falhado em trazer um detalhe que vai clarear aquilo que eu estou querendo dizer. Então, tentem assim, buscar me entender, não me entenda mal. Quando eu falo, eu estou sendo enfático, eu sei que fui duro em algumas questões hoje. Eu não estou colocando todo artista gospel no mesmo pacote. Não entenda que eu esteja fazendo isso. Mas eu estou fazendo uma crítica a uma grande parte do desvio que aconteceu. E que nós colaboramos com isso. E que tirou a gente de algumas prioridades como igreja. Então entenda nesse sentido, tenta me compreender, né? E quando não entender,
pergunte. Quando a gente está mais próximo em estudos, o pessoal já me conhece. Tem gente que fala, pastor, você está querendo dizer isso? Eu falo, não. Aí eu tento explicar, não, o que eu estou querendo dizer é isso, e até a pessoa entender. Porque aí você está num diálogo mais próximo, eu consigo me expressar melhor, eu consigo ver onde ficou a dúvida, para a gente tentar afinar, né? Então, tentem me compreender. Peraí, o que o pastor está querendo dizer? Que todo? Não é todo mundo. Mas que existe desvio importante? Sim. E nós, como fonte de vida, temos a oportunidade, nós estamos tendo a oportunidade de refletir, de não precisar julgar ninguém. Não citei nome, poderia ter citado, né? Mas não citei nome, eu estou fazendo de uma forma generalizada, para a gente pensar sobre a situação. Mas para quê? Para a gente acusar o outro? Não, para a gente não cair nesse erro. É aqui que a gente está falando. Para a gente guardar nosso coração, para a gente guardar a nossa intimidade com Deus, entende? Então o meu propósito é pastoral, é cuidar do nosso rebanho, da nossa comunidade. Eu não consigo cuidar da igreja brasileira, eu consigo cuidar da nossa comunidade. No sentido de cuidar, em que sentido? De pregar a palavra. Esse é o maior cuidado que um pastor pode fazer, é pregar a verdade àquela comunidade, o evangelho. Tá certo? Então, por favor, né? Tentem aí me entender. Eu me esforço aqui para tentar me fazer entendido, e vocês também, né, se esforçam aí. Pastor, acho que está querendo dizer isso. Aí a gente vai se afinando, né, na mensagem que a gente pode deixar Jesus falar com a gente acima de tudo. Amém? Vamos orar.